questão número 88. A coligação, vamos ver então as alternativas. 2 pontos, né? A. Pode formar várias chapas, tantas quantos forem os partidos que a integram. Letra B. Terá denominação própria, que não poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram. Letra C. Não poderá ser representada perante a Justiça Eleitoral por delegados indicados pelos partidos que a compõem. Letra D. Usará na propaganda para a eleição majoritária apenas a sua denominação, sem as legendas dos partidos que a integram. E letra E. Terá prerrogativas e obrigações de partido político, no que se refere ao processo eleitoral. Vamos ver alguns detalhes sobre a coligação para podermos responder esta questão número 88. Em primeiro lugar, os partidos políticos, quando eles realizam suas convenções partidárias, né, eles primeiro vão escolher os candidatos e também, naquele momento, vão decidir se participam da eleição isolados ou coligados. Então, é um momento que eles vão deliberar sobre coligação, né? Quais os partidos políticos que eles vão se coligar, caso resolvam, né, participar da eleição coligado. Bom, quando eles se coligam, né, eles vão ter, né, que escolher candidatos em conjunto, não é? Porque a coligação, independentemente do número de partidos, né, ela tem uma quantidade X de candidatos para concorrer às vagas que serão, né, colocadas, né, para cada eleição. Por exemplo, deputado federal, deputado estadual, vereador, deputado distrital. E aí, então, né, eles vão, né, os partidos políticos que compõem a coligação, decidir quais são os candidatos que vão participar, né, da eleição pela coligação. Na chapa da coligação, poderão inscrever-se como candidato, né, qualquer filiado, né, filiado de qualquer partido que compõe a coligação. Quando o partido realiza a coligação, né, quando eles formam a coligação, eles vão escolher um representante. Este representante vai, então, representar a coligação em todo o processo eleitoral. Então, qualquer problema, né, na Justiça Eleitoral que envolva um partido da coligação, quem vai resolver este problema é o representante. Então, isto quer dizer que a coligação, no processo eleitoral, ela funciona como um partido, né? Como se fosse um partido, embora não seja. E este representante vai atuar como se fosse o presidente da coligação, embora não seja. Então, a coligação, nenhum partido da coligação poderá atuar isoladamente, né? Com uma única exceção, que é justamente quando o partido quiser questionar a validade da própria coligação. Aí sim, neste caso, ele poderá, né, de forma isolada, né, questionar a validade desta coligação. Bom, este representante, então, né, ele vai atuar em todo o processo eleitoral, em todos os problemas relativos à coligação. Bom, a coligação vai ter um nome, não é um nome fantasia qualquer, ou então a junção, né, das siglas de todos os partidos que compõem a coligação. Né? Por exemplo, coligação tal nome lá, um nome qualquer aí, fantasia, né? Qualquer, e esta coligação, então, vai usar esse nome fantasia. Ou então, coligação, partidos A, B, C, D e E. Então, poderá ser um nome qualquer, ou então a junção de todos os partidos que compõem a coligação. Na propaganda, né, dos candidatos da coligação, candidato majoritário, por exemplo, governador, prefeito, presidente e senador, né, tá lá o nome do candidato, o nome da coligação e as siglas de todos os partidos que compõem a coligação. Então, o candidato majoritário, quando estiver fazendo sua, né, propaganda eleitoral, né, o nome da coligação e as siglas de todos os partidos que compõem a coligação. Candidatos proporcionais, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Quando um desses candidatos, né, proporcionais estiver fazendo sua propaganda eleitoral, né, vai estar lá o nome da coligação e apenas a sigla do partido, né, ao qual pertence aquele candidato a deputado federal, deputado distrital, deputado estadual ou vereador, né? Aquele candidato que está fazendo a propaganda eleitoral.
Então, majoritário, todas as siglas, né, dos partidos que compõem a coligação. Proporcional, apenas a sigla do partido, do candidato que está fazendo a propaganda eleitoral. Então, é assim, né, que os candidatos majoritários e proporcionais fazem sua propaganda eleitoral. Bom, quando o partido for se coligar, ele pode se coligar só para a majoritária, né, só para a proporcional ou para ambas. Neste último caso aí, para ambas, né, por exemplo, vamos pensar o seguinte, né, um partido se coliga na majoritária, né, os partidos A, B, C, D e E, né, na majoritária. Por exemplo, para governador, para deputado estadual, por exemplo, poderemos ter, né, na proporcional, duas ou mais, ou só uma ou nenhuma, né, coligação. Por exemplo, A e B, C e D. Então, nós teremos duas coligações, né, e um partido que vai participar isoladamente. Ou seja, né, quando houver coligação na majoritária, na proporcional, nós poderemos ter mais de uma coligação, né? Este exemplo aí, partidos A e B, partidos C e D se coligaram na proporcional. E o partido E não quer se coligar. Agora, não pode entrar nenhum outro partido de fora, né, para participar dessa coligação proporcional. Ela só poderá ser feita pelos partidos que estão na majoritária. Então, é assim que eles, quando fizerem sua coligação, vão poder, então, se coligar na proporcional. Bom, então vamos aqui responder a esta questão número 88. A coligação, né, 2 pontos. A, pode formar várias chapas, tantos quantos forem os partidos que a integram, né? Então, a coligação poderá formar, né, tantas chapas, né? Bom, tantas chapas não, ela pode fazer só na majoritária, só na proporcional ou para ambas, sendo que, né, neste último caso, né, na proporcional, só poderá ser feita entre os partidos que fazem parte da majoritária. Letra B, terá denominação própria, que não poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram. Incorreta também. Então, a está incorreta e a B também. Por quê? Porque poderá ser um nome qualquer, um nome fantasia qualquer, ou então a junção de todas as siglas dos partidos que fazem parte, né, que compõem aquela coligação. Então, está errada a letra B, né, por isso aí. Letra C, não poderá ser representada perante a Justiça Eleitoral por delegados indicados pelos partidos que a compõem. Também está incorreto. Quando os partidos, né, que compõem a coligação oficializam esta coligação, eles vão indicar delegados, né? Por exemplo, para cada zona eleitoral, eles poderão indicar até 3 delegados. Para, né, o TRE, até 4 delegados. E para o TSE, até 5 delegados. Então, esses 3 delegados representarão o partido em cada zona eleitoral. Os 4 delegados representarão o partido, né, em cada TRE. E os 5 delegados representarão, né, os partidos da coligação lá no TSE. Então, a coligação, né, os partidos que compõem a coligação, né, serão representados perante a zona eleitoral, né, por até 3 delegados, perante o TRE por até 4 delegados e perante o TSE por até 5 delegados. Então, esta é a representação dos partidos que compõem a coligação através de delegados, né? Então, a coligação terá esses delegados, né, na zona eleitoral, no TRE e no TSE. 3 em cada zona, 4 no TRE e 5 no TSE. Então, está incorreta por isso aí. Letra D. Usará na propaganda para eleição majoritária apenas a sua denominação, sem as legendas dos partidos que a integram. Está incorreta, né? Na propaganda dos candidatos majoritários, a coligação utilizará, né, sob a sua denominação, as legendas de todos os partidos que compõem a coligação. Por exemplo, um nome qualquer lá da coligação, né, e a legenda dos partidos, PA, né, partido A, partido B, partido C, partido D, partido E, por exemplo. Então, o nome da coligação e as siglas de todos os partidos que compõem a coligação. E letra E, terá prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral. É esta a alternativa correta, a letra E. Por quê? Porque ela vai ter um representante, né, que vai atuar como se fosse o presidente da coligação
E a coligação terá prerrogativas e obrigações, né, no processo eleitoral, como se fosse um partido político, né? Então, esta é a alternativa correta. Então, está aí o artigo 6º da Lei 9.504/97, né, que dispõe sobre, né, coligações. Parágrafo 1º. A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses intrapartidários. Então está aí a resposta, né? Terá denominação própria, junção de todas as siglas dos partidos que a integram, atribuições e prerrogativas e obrigações, né, atribuídas a ela como se fosse um partido político em todo o processo eleitoral, né, funcionando como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses daqueles partidos que compõem a coligação. Então, a letra E é a resposta correta à questão número 88. Vamos agora para a questão número 89. Essa questão 89, ela se encontra na resolução 21538/03 do Tribunal Superior Eleitoral. É a resolução que trata do alistamento eleitoral e que veio regulamentar o Código Eleitoral, né? Código Eleitoral que trata também do alistamento, mas, né, sofreu inúmeras alterações, né? Muitas alterações. Então, o alistamento eleitoral no Código Eleitoral, né, foi regulamentado pela resolução 21538/03 e também a própria Constituição Federal no artigo 14, né, quando fala sobre, né, a obrigatoriedade do alistamento e do voto e também da facultatividade do alistamento eleitoral e do voto. Além da resolução 21538/03 do TSE, também, né, foram editadas outras resoluções para regulamentar o alistamento eleitoral. Por exemplo, alistamento para portadores de necessidades especiais. Os deficientes, por exemplo, né? Também. E, né, outras resoluções também. Mas vamos ver essa questão aqui, depois vamos analisar cada item, explicando bem detalhadamente. A respeito do alistamento eleitoral, é incorreto afirmar que, letra A, o brasileiro naturalizado que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição eleitoral. Letra B. É facultado o alistamento no ano em que se realizarem eleições do menor que completar 16 anos até a data do pleito, inclusive. Letra C. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos, incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição eleitoral. Letra D. O alistamento eleitoral do analfabeto é facultativo. E letra E. Do despacho que deferir o requerimento de alistamento eleitoral, não cabe recurso. Vamos analisar cada uma delas. Bom, a letra A. O brasileiro naturalizado que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição. Vamos ver o seguinte. O estrangeiro, né? O estrangeiro residente no Brasil, né, segundo a Constituição Federal, há mais de 15 anos, adquiriu a nacionalidade brasileira. Ao adquirir a nacionalidade brasileira, naquele momento, o estrangeiro, então, é obrigado a requerer o alistamento eleitoral. Então, esse estrangeiro deverá comparecer ao cartório eleitoral ou posto de alistamento do seu domicílio para requerer o alistamento eleitoral, né? Porque já é obrigado a se alistar. Bom, ele tem um prazo, né? Ele tem um prazo que é até o 150º dia anterior à eleição. E ele tem outro prazo também, que é 1 ano após adquirir a nacionalidade brasileira. Então, adquirindo a nacionalidade brasileira, o estrangeiro terá até 1 ano após adquirir esta nacionalidade brasileira para requerer o alistamento eleitoral. Se ele não comparecer ao cartório eleitoral
ou posto-alistamento do seu domicílio neste prazo, quando chegar no cartório eleitoral, o juiz então vai arbitrar uma multa, por quê? Porque ele tinha um prazo para se alistar e não se alistou. Então este é um prazo, né? Até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Então está correta esta alternativa A. Vamos para a B, vamos ver a B. É facultado o alistamento no ano em que se realizarem eleições do menor que completar 16 anos até a data do pleito, inclusive. Não é? Bom, aqui nós temos então um alistamento do menor de 16 anos de idade. Então, por exemplo, né, no ano, né, este ano, por exemplo, que não é ano de eleição, um menor com 15 anos de idade vai ao cartório eleitoral requerer o alistamento. Bom, chegando no cartório eleitoral do domicílio dele, né, para requerer o alistamento, o servidor do cartório vai informar ele que naquele momento ele ainda não pode requerer sua inscrição eleitoral. Né? Por quê? Porque ainda não está no ano da eleição, mesmo que complete, né, os demais requisitos. Então o cartório vai dizer, venha, né, no próximo ano, que é ano de eleição, que aí sim você poderá requerer seu alistamento eleitoral. Bom, no ano seguinte, ano da eleição, chega lá este menor com 15 anos de idade para requerer o alistamento eleitoral. E aí então, né, estará, né, naquele momento, obedecendo ao primeiro requisito, né? Requerer o alistamento eleitoral no ano da eleição. Então, o menor de 16 anos de idade, com 15 anos, por exemplo, né, deverá requerer o alistamento eleitoral no ano da eleição. Segundo requisito, né, completar 16 anos de idade até o dia da eleição, inclusive, né? Então ele pode, ó, durante todo o ano da eleição, né, até o dia da eleição, completar 16 anos, né, e aí poderá requerer seu alistamento eleitoral. É o segundo requisito, este é o segundo. O terceiro, né, deverá requerer o alistamento eleitoral até o 151º dia anterior à eleição. Este é o terceiro requisito, né? Tem que obedecer a este prazo. E o último, né, requerer o alistamento eleitoral no cartório eleitoral ou posto de alistamento do respectivo domicílio eleitoral. Então, são esses 4 requisitos que ele tem que obedecer para poder, então, ter o deferimento do seu alistamento eleitoral. Né? Requerer no ano da eleição, né, fazer 16 anos, completar 16 anos até o dia da eleição, inclusive, né, até o 151º dia anterior à eleição, e o último, requerer o alistamento no cartório eleitoral ou posto alistamento do seu domicílio eleitoral. Então está correta também esta alternativa B. Vamos ver a C. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição eleitoral. 2 situações aqui. Né? No ano que não tem eleição, né, o brasileiro nato que não se alistar, né, até o dia anterior, até completar 19 anos, né? Dia anterior, por exemplo, tem 18 anos de idade, né? 18 anos, 11 meses e 29 dias, não vai pagar multa. Não vai pagar multa, mesmo que neste, né, período aí tenha uma eleição. Então, por exemplo, um brasileiro tem 18 anos de idade, né? No mês de fevereiro, por exemplo, do ano da eleição, né? Mês de fevereiro. Ele pode tirar o título até o mês de fevereiro, né, do ano seguinte, né, àquele ano que não tem, ao ano da eleição. Então, por exemplo, vamos pensar, né, 2016, o ano da eleição, né, o brasileiro completa 18 anos em fevereiro e ele pode tirar o título eleitoral até fevereiro de 2017 e não vai pagar multa, né, até o dia anterior. Né? Então, ele tem, durante todo o período, né, em que ele tem 18 anos, para tirar o título eleitoral e não vai pagar multa. Mas ele é obrigado a tirar o título com 18 anos. Né? Mas não precisa correr, né, ao completar 18 anos para tirar o título eleitoral. Então, durante todo aquele período em que ele tem 18 anos de idade, ele pode ir ao cartório eleitoral e requerer seu alistamento eleitoral. Mas no ano da eleição, né, aplica-se o seguinte, né, quem completar 19 anos até o dia anterior à eleição, né, tem que se alistar até o 151º dia anterior àquela eleição, para não pagar multa. Né? Então, esta é a primeira situação. Segunda, quem completar 19 anos, de dia de eleição em diante, e até o final do ano, né? Isso só serve para o ano de eleição.
Então, quem completar 19 anos, do dia da eleição até o final do ano, dezembro, né, do ano da eleição, né, poderá requerer o alistamento eleitoral até o último dia da eleição seguinte, subsequente, e não vai pagar multa. Então, esta é a situação para o brasileiro que completa 19 anos no ano da eleição. Então, repetindo, quem completar 19 anos até o dia anterior à eleição, para não pagar multa, né, ao sábado, né, dia anterior à eleição, para não pagar multa, deverá requerer alistamento, né, até o último dia, né, daquele ano para requerimentos de alistamento eleitoral, ou seja, 100º, 50º dia anterior à eleição, e não vai pagar multa, né, se requerer nesse período aí. E o brasileiro que completar 19 anos do dia da eleição em diante, até o final do ano, poderá deixar para tirar o título até o 100º, 50º dia anterior à eleição seguinte e não vai pagar multa. Então, esta resposta está correta. O brasileiro que não se alistar até os 19 anos incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição eleitoral. Agora, este ano, por exemplo, que não tem eleição, quem completar 19 anos, né, vai pagar multa, né? E não tirou o título, vai pagar multa. Então, até o dia anterior, né, a completar 19 anos, para tirar o título sem pagar multa. Letra D. O alistamento eleitoral do analfabeto é facultativo. Correto. Né? Artigo 14, parágrafo 1º, né, da Constituição Federal, né, que diz o seguinte: o alistamento eleitoral, né, e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativos analfabetos, né, maiores de 70, maiores de 16, menores de 18. Correta também. Né? Então, esta alternativa, né, está correta porque a própria Constituição Federal ela estabelece que o alistamento eleitoral do analfabeto é facultativo. Agora, quantas faltas, né, o analfabeto pode ter? Né? Ele não vai levar falta nunca. Por quê? Porque uma vez se alistando, né, ele também não é obrigado a votar. O analfabeto, ele também, né, vai, né, poder faltar a qualquer eleição e lá no histórico do cadastro eleitoral dele vai sair sempre facultativo, facultativo. Ele nunca, jamais levará nenhuma falta. Agora, quando analfabeto deixar de ser analfabeto, né, para não pagar multa quando for tirar o título eleitoral, ele apenas tem que comprovar que antes, né, era analfabeto e agora não é mais analfabeto. Então vejam só, né? Não tem um prazo estabelecido pela legislação eleitoral para que o analfabeto prove, né, que agora não é mais analfabeto. Então, ele não vai poder, né, naquele momento, né, recolher multa. Por quê? Porque é só provar que antes era analfabeto e agora não é mais analfabeto. É isto que exige a resolução 21538 do TSE. Né? É que ele comprove apenas na condição anterior do analfabeto e agora não mais é analfabeto. Então, ele não vai incorrer em multa, né? E a letra E, do despacho que deferir requerimento de alistamento eleitoral, não cabe recurso. Cabe recurso, né? Uma pessoa chegou para tirar o título eleitoral, né, no cartório eleitoral ou posto de alistamento, né, apresentou os documentos, né? Cartório eleitoral, então, vai digitar todos os dados dele, né, no sistema, né, no sistema de alistamento eleitoral. Todos os dados do eleitor vão ser digitados ali no sistema. Bom, depois de digitar os dados, vai colher a impressão digital, né, do eleitor, que hoje é o alistamento biométrico, né, e também tirar a foto do eleitor também, né? Sistema biométrico de alistamento eleitoral que está sendo realizado, né, em todo o país, né? Então, todos os eleitores vão passar pelo recadastramento biométrico, né? Tem que colher a impressão digital, né, tirar a foto e também atualizar seus dados, né, cadastrais, por exemplo, endereço e alguns outros dados que, porventura, necessitem de alteração. É o recadastramento biométrico. Bom, aí então, né, após colher a impressão, tirar a foto, né, o servidor do cartório, né, feito isso tudo na presença do requerente, né, vai então imprimir o RAI. Este RAI vai ser submetido a despacho do juiz eleitoral. Ao receber o RAI, o juiz vai analisar os dados que estão ali no requerimento de alistamento eleitoral, né, que é o documento que serve como entrada de dados, né, no sistema eleitoral, o RAI, e poderá tomar uma das seguintes decisões, o juiz eleitoral. Deferir o alistamento eleitoral, porque
porque ele, juiz, analisando a documentação e os dados, né, concluiu pela veracidade de todas as informações. Então, defere, assina, defere e manda, então, expedir o título eleitoral. Mas ele poderá também indeferir o pedido de alistamento eleitoral. Neste momento em que ele indefere o pedido de alistamento, ele tem que justificar, né? Lá no RAI tem um espaço para que ele justifique o motivo pelo qual está indeferindo o pedido de alistamento, né, daquele requerente. Mas ele poderá também, se for o caso, colocar o pedido em diligência. Colocar em diligência, por exemplo, né, chegar para o requerente, né, e arbitrar um prazo, né? Dar um prazo ao requerente para que ele, por exemplo, complete aquela informação que está incorreta ou então apresente um novo documento, né? Porque o documento dele, por exemplo, pode estar ilegível. Então, neste momento, né, o juiz colocou o pedido em diligência. Mas voltando para o indeferimento, né, então, naquele momento, né, o requerente tem o direito de recorrer da decisão do juiz que indeferiu o pedido de alistamento. Só que ele não vai recorrer imediatamente da decisão do juiz, né? O juiz eleitoral, né, com seus servidores, vai publicar no cartório eleitoral a relação, né, de todos os pedidos de alistamento, transferência, revisão, segunda via, cancelamento de inscrição eleitoral, né, suspensão de inscrição eleitoral, e é a partir da publicação, né, desta listagem no cartório eleitoral que começa a correr o prazo para o requerente, né, recorrer, né, da decisão do juiz que indeferiu seu pedido de alistamento. Então, olha, são os dias 1º e 15 de cada mês, de acordo com a resolução 21538 do TSE, que o requerente vai ter para recorrer da decisão do juiz que indeferiu seu pedido ao TRE. Então, da decisão do juiz, cabe recurso, cabe ao TRE, devido ao indeferimento do alistamento eleitoral. Então, a alternativa correta é a letra E. Por quê? Porque cabe recurso do despacho do juiz que deferir e também do que indeferir. Só que, né, o que deferir, né, é justamente o delegado quem vai recorrer. O delegado está lá no cartório fiscalizando o alistamento eleitoral. E se o juiz, por exemplo, deferir pedido de alistamento eleitoral para um eleitor, por exemplo, que não possui domicílio, né, naquele município, o delegado poderá recorrer da decisão do juiz que deferiu pedido de alistamento para eleitor que não possui domicílio naquele município. O delegado apenas tem que pegar informações, ou seja, provas, para poder então recorrer ao TRE da decisão do juiz que deferiu pedido de alistamento, para que o TRE então, né, decida pelo cancelamento daquela inscrição eleitoral. Então, letra E. Vamos ver então, né, aqui a alternativa. Artigo 17 da resolução 21538/03 do TSE. Parágrafo 1º. Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição eleitoral, caberá recurso interposto pelo alistando no prazo de 5 dias e do que deferir, poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de 10 dias, contados da colocação da respectiva listagem à disposição dos partidos, o que deverá ocorrer nos dias 1º e 15 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte, ainda que tenham sido exibidas ao alistando antes dessas datas e mesmo que os partidos não as consultem, né? Então vejam só a colocação aqui. Do despacho quem deferir inscrição. Perfeito. Então quem é que vai recorrer? O alistando ou o requerente, é a mesma coisa. Bom, prazo que ele tem, 5 dias, né? Lá no final fala, ainda que a listagem tenha sido exibida, né, alistando antes desse prazo, né? Por exemplo, o alistando requereu a inscrição no dia 10, né? Ele já sabe, já viu a listagem, mas ela só vai ser publicada no dia 15. Então ele tem que aguardar a chegada do dia 15 para recorrer da decisão do juiz ao TRE. Então esse é o prazo que ele tem, 5 dias contados a partir da publicação da listagem que ocorre lá no cartório eleitoral nos dias 1º, né, e 15 de cada mês ou primeiro dia útil seguinte. Então só a partir deste prazo é que o alistando poderá recorrer da decisão do juiz ao TRE. E o delegado de partido
também tem que esperar a publicação da listagem no cartório eleitoral para que recorrer. Só que o prazo que o delegado do partido tem é de 10 dias, né? Contados a partir da colocação da listagem, né? No cartório eleitoral, né? Mesmo que os partidos não as consultem, mas está lá no cartório eleitoral a publicação da listagem, né? Dia 1º e 15 de cada mês. Então, esta é a alternativa correta, né? A letra E, questão número 89, artigo, né? 17, parágrafo 1º da resolução 21538/03 do TSE. Concluímos aqui este módulo e no próximo daremos continuidade com a questão número 90.